Oi, amigos! Bem-vindos! Eu sou Denise do canal da AB. Pessoal, hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre orquídeas. Eu participei, né? Fui lá naquela exposição, oitava exposição de orquídeas de Uberlândia e visitei, mostrei para vocês. Vocês viram quantas coisas lindas eu vi por lá, né? E eu adquiri algumas dessas plantinhas. Então eu quero mostrar para vocês o que eu adquiri e mostrar também, falar também um pouquinho das dicas de uma aula que eu assisti lá com o professor Márcio, que ele tem um viveiro de orquídeas em São Paulo, em São Carlos, São Paulo. E ele deu umas dicas muito interessantes sobre o cuidado com as orquídeas. Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar, né, gente, as lindezas que eu comprei. Vejam essa aqui, que coisa mais linda. Vou pôr pertinho para vocês verem a beleza das flores. Olha, gente, muito linda, né? Esta é uma Phalaenopsis. Vejam, aquela que tem a folha bem gordinha, né? Bem larga. Essas manchinhas que tem nelas, gente, é por causa que eles sempre colocam aquele enxofre, né? Para evitar as pragas, tá? Então eu já comprei com ela assim e deixei porque protege a planta, né? Então eu adquiri esta Phalaenopsis e essa aqui é outra Phalaenopsis. Gente, veja, vou pôr aqui para vocês verem a beleza das folhas. Olha aqui o desenho das folhas. É muito linda, né? Também uma Phalaenopsis. Então, gente, o que ele falou? Que as Phalaenopsis são plantas que gostam de um pouco mais de água. Eu até coloquei o caderno aqui para eu lembrar das coisas que ele falou lá, que eu achei importante e queria aproveitar e passar para vocês, porque a gente sempre tem dúvidas, né? Está sempre aprendendo, né? Então eu deixei as anotações aqui para mim não esquecer de falar com vocês as coisas que eu achei interessantes. Então, ele falou que essa Phalaenopsis, ela é uma planta que ela não gosta muito do sol direto. Então não é uma planta que você pode colocar lá no quintal. Eu tenho, por exemplo, denfalus, né? As dendróbios, que são plantas que gostam mais de sol. Elas ficam bem lá e dão muita flor. Mas as phalaenopsis são plantas mais plantas de interior, né? Você colocar em lugar mais sombreado, com menos sol, porque o sol quente ele acaba queimando as folhas e vocês podem perceber que essa folha aqui assim, às vezes fica com aquelas manchas escuras, que a gente às vezes até pensa que é doença e na verdade não é, é sol. Eu já tive essa experiência que eu tentei colocar, né? Quando eu comecei a cultivar, que eu não tinha muito conhecimento ainda sobre lidar com as orquídeas, eu coloquei uma dessas no sol e não funcionou, gente. Realmente não foi bom, tá? Ela queimou e eu perdi a orquídea. A outra coisa importante que ele falou também sobre a Phalaenopsis é que esta planta, ela na natureza, ela fica assim, gente, deitada na árvore, ó. Ela não é uma planta que fica em pé. Então, diz ele que de acordo com esses costumes, né, com os produtores, começaram a colocar a planta dessa forma. Então, que isso é um dos motivos que muitas vezes faz a pessoa perder a planta. Por quê? Porque ela vem e joga água, ela rega a planta aqui. E esse lugarzinho aqui, ó, esse fundinho aqui, ela não gosta que joga água aqui. Então, muita gente que estava lá, inclusive lá na palestra, falou que quando joga água, depois vem e seca aqui. Passa um algodãozinho, vem com um paninho seco para secar esse lugarzinho aqui, porque ela não gosta de água aqui que ela apodrece. Então, cada uma tem uma forma diferente de ser cuidada, né? E esses são dos cuidados com as phalaenopsis. Outra coisa que ele falou também, gente, a respeito da segunda floração na haste floral. Essa segunda floração, diz ele que quando a planta vem, que ela costuma dar, né, a primeira florada. Então, vem aqui a floração, você firma aqui. Então, quando terminar a primeira florada, se você quiser que ela dá novamente flor, você vem aqui mais próximo da última flor, depois dessa dobrinha que ela tem aqui, ó. Você vem e corta em diagonal para evitar que aconteça, né, infecção ou apodrecimento.
corta, porque ela vai dar uma nova floração. Agora, diz ele que a gente não deve ficar induzindo muito a planta, toda vez que ela der isso, aí depois você vai, corta de novo e induz a floração novamente, porque isso enfraquece a planta. Então, ele falou que acha que depois da segunda floração, que você deve ir lá no talinho, vem, corta bem aqui no fundinho, em diagonal, coloca a canela, quer dizer que a canela é uma coisa boa realmente para você evitar, né, que venha fungos e que infecte sua orquídea, certo? Outra coisa que ele falou também, gente, a respeito das regas, né? A Phalaenopsis, ela gosta de rega, mas nenhuma orquídea gosta de muita água. E também não tem nenhuma orquídea que não goste de água. Diz ele que as pessoas costumam falar, a orquídea não gosta de água. Gosta sim. A orquídea gosta de água, só que ela não gosta de ficar encharcada, como nenhuma planta, né, gente? Que nenhuma planta gosta de ficar encharcada, como as suculentas também detestam muita água. Então, toda planta gosta da água, mas sem excesso. Então, que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E na Phalaenopsis, a gente tem esse cuidado especial com essa partezinha dela, que é onde ela apodrece, caso a água fique encharcada, né? Aí eu adquiri também essa aqui, que é uma Oncidium. Olha aqui. Gente, eu tenho mania muito de falar de delicadeza, né? Mas eu sou apaixonada pelas coisas delicadas. Olha a delicadeza dessa plantinha, gente. Olha as florzinhas dela. Que coisinha mais linda. Quando eu comprei, ela ainda estava com os botõezinhos, né? Aí eu falei, eu vou comprar com os botõezinhos porque eu quero ter o prazer de ver ela abrir perto de mim, né? E olha aqui que coisinha mais linda. Muito linda, né? Essa oncídio já é uma planta que o substrato dela já não é tão airado como esse, já é um substrato um pouquinho mais compacto. Ela gosta um pouquinho mais de água, né? Mas também não gosta do sol, de muito sol não, porque ela se queima. Todas as orquídeas, né, gente? A maioria das pessoas sempre coloca sombrite. Eu deixo as minhas no tempo, mas às vezes elas ficam um pouquinho queimadas, florescem bastante por causa da luminosidade, mas às vezes elas ficam um pouquinho queimadas. E a gente tem que tomar cuidado com essas regas, né? Essa aqui, ó, eu sempre, como eu falei para vocês, inclusive naquele vídeo que eu fiz, né, mostrando as orquídeas lá da exposição, que eu sou apaixonada pelas catleias. Realmente eu acho elas maravilhosas. Mas essa aqui, por exemplo, é uma muda pequena que eu comprei. Desculpa, gente. Ela é uma híbrida da catleia. É uma Burana Beauty. Então, o rapaz me disse lá que essa planta aqui, provavelmente, ela só vai me dar flores daqui uns 5 anos. Eu espero, está muito bem para ver essas flores lindas, né? A gente espera que ela dê. Ela é uma planta amarelo misturado com vermelho. Não, ela é muito linda, gente, eu fiquei encantada. Lá tinha a foto dela, né? Eles sempre colocavam as mudinhas e colocavam uma foto bem linda da orquídea pra gente saber o que a gente estava comprando, né? É muito linda. Eu espero ter o prazer de ver ela florir. Espero cuidar dela direitinho, né? Gente, então essas foram as 4 orquídeas que eu comprei. E eu quero aproveitar para falar mais algumas coisinhas que o professor Márcio falou lá sobre as orquídeas, né? Ele disse o seguinte, gente, que uma forma muito legal da gente combater as cochonilhas e bactérias é você fazer uma porção caseira. Você pega uma mão cheia de pimenta malagueta ou da pimenta cumari. Você pega aquela mão cheia de pimenta, bate no liquidificador com 1 litro de água. Vai ficar bem concentrado, né, gente? Vai ficar bem forte. Depois que você bateu essa mão cheia de pimenta na água, você dilui essa quantidade em mais 2 litros de água e joga 10 gotinhas de detergente. E aí você bate na planta. Gente, diz ele que é infalível, que é muito bom, tá? E inclusive comentou também a respeito da naftalina. Ele não aconselha o uso da naftalina, diz ele que não é bom, que a naftalina é muito tóxica. Ela é tóxica tanto para a gente quanto para as plantas.
Se você tem um viveiro, por exemplo, uma estufa fechada, e você vai deixar aquela naftalina nas plantas, aquilo vai fazer mal para você e para as outras plantas também, tá? Então ele não aconselhou. Ele falou que a naftalina não é uma boa coisa para se fazer. Deixa eu olhar aqui para mim ver se eu lembro de mais alguma coisa para falar para vocês, né? Ah, alguma coisa interessante que ele falou. Sabe aquelas orquídeas que a gente coloca na árvore, que elas entosseram, que ficam imensas lá e muitas vezes ficam todas entosseradas e que não dão flor? Aquelas que eles chamam de olho de boneca, certo? Ela é uma orquídea que diz ele que a gente tem que tentar lembrar da seguinte forma: do Dia das Mães, que é maio, até o Dia dos Pais, que é agosto, a gente tem que deixar essa orquídea sem água. Sem água, não jogar água. E depois desse período você joga bastante água, porque aí isso vai induzir a floração dela, porque ela vai encher de flores. Às vezes a gente joga muita água nela durante esse período e ela não floresce, ela vai entosserando, crescendo e não dá flor. Então, ele inclusive colocou essa data para a gente lembrar, do mês do Dia das Mães até o Dia dos Pais, você não joga água nessa plantinha, que é o olho de boneca. Bom, pessoal, eu tive que interromper o vídeo um minutinho, mas estou voltando para explicar sobre isso. Então, ele pediu que não deixasse nunca uma orquídea doente junta com as demais. Por quê? Porque uma contamina a outra, né? E que a gente tem que tomar muito cuidado até com as ferramentas que a gente utiliza na hora de lidar com as plantas. E que até a própria mão, se você vai lá com a mão e corta uma folhinha seca que está aqui, que está doente, e depois vai com a mão e tira outra folhinha de outra orquídea, que às vezes nem está doente, é só uma folhinha seca, você pode estar contaminando essa outra orquídea. Então ele falou que a gente tem que ter muito cuidado, tá sempre com as ferramentas limpas, tesouras desinfetadas. Outra coisa que ele falou muito interessante também, que eu achei, é a respeito da esterilização das ferramentas. Diz ele que não adianta nada passar só álcool, gente, que o álcool sozinho, ele não desinfeta as ferramentas. Que o que realmente desinfeta as ferramentas é o fogo, mas o fogo do fogão ou do maçarico. Aquele isqueiro, que você põe um isqueiro lá para ver se você esteriliza a ferramenta, também não funciona. Então, gente, foram muitas dicas interessantes que eu achei e que acho que vale, né, para a gente tomar os cuidados que a gente precisa ter, porque são plantinhas tão delicadas, né, que a gente quer ter, que a gente quer cultivar, quer ver as flores e que muitas vezes a gente não sabe como cuidar. Uma coisa interessante que ele falou também que serve também para combater as cochonilhas e os bichinhos que dá na planta, é assim, uma folha de mamona, você deixa ela 5 dias de molho em 1 litro de água. E depois você usa aquilo também para borrifar nas plantas. Uma outra coisa que eu achei interessante foi sobre os adubos, como adubar as orquídeas. Ele mostrou lá vários tipos de adubo. Adubo de manutenção, adubo de floração, adubo de vários tipos de adubo. Então ele falou, gente, não adianta nada a gente ficar com essa questão de ficar o tempo inteiro adubando, adubo disso, adubo daquilo. Porque quem tem muita orquídea acaba não conseguindo manter, né? Você tem que ficar o tempo inteiro se dedicando a adubar as orquídeas. Então, dizer que é interessante, o bocache, que é muito importante, que é um ótimo adubo, né? E ele falou que a gente precisa ter um adubo de manutenção e o adubo da floração. Que a gente não precisa mais do que isso, porque senão a gente fica o tempo inteiro jogando adubo nas plantas e às vezes acaba até matando, porque a gente aduba em excesso, né? Então que a gente não precisa de ficar com esse tanto de adubação. Outra coisa interessante também que ele diz sobre adubação é que adubo realmente funciona quando você coloca na raiz, porque a planta ela se alimenta pela raiz. Tá certo, se você jogar o adubo foliar, também é lógico que a planta vai também absorver um pouco desse adubo, mas que o adubo realmente que vale e que vai realmente fazer sua planta florir, fazer sua planta ficar bonita, é o adubo que você joga na raiz.
Na raiz não, né, gente? No cantinho do vaso, mais um pouco distante da raiz, para que não queime sua planta. Bom, pessoal, essas foram as dicas que eu achei interessante e que eu achei que deveria compartilhar com vocês, né? Porque são dicas que a gente está sempre aprendendo, sempre é enriquecedor, né? Coisas novas que vêm, informações novas que a gente vai adquirindo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam, hein? Gente, dá aquele like, dá uma forcinha pro canal, compartilhe com seus amigos, venha participar comigo, tá bom? Até o próximo!